Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur Navarro. Eu estou fazendo agora a matéria de prática de eletromagnetismo. E agora vamos começar aqui o experimento 3 do teórico simulado, né? Bom, vamos começar aqui explicando algumas perguntas, algumas noções. Primeiramente, supercondutor. Essa imagem aqui mostra um supercondutor, que é nada mais, nada menos que um material que, quando resfriado a uma certa temperatura crítica, depende de cada material, né? Essa temperatura que vai ser estabelecida, ele vai passar a conduzir energia sobre uma resistência nula. Ou seja, ele vai ser o material melhor, sim, para ser usado numa transmissão de energia, porque não vai ter resistência, né? Então a perda de energia não vai haver. Vai ser mais rápida, vai ser mais eficiente. E é isso. O próximo tema, próxima noção é sobre permeabilidade magnética, que é nada mais nada menos um fator que determina aqui, ó. Fator que determina a intensidade com que determina a intensidade com que a densidade do fluxo magnético pode ser mantida dentro de um material sobre um campo magnético externo. Ou seja, quanto maior for a permeabilidade magnética, o material vai ter mais fluxo de campo magnético dentro dele, ou seja, ele vai ser mais propício para trabalhar com magnetismo, com forças magnéticas, né? E agora voltando um pouco pro assunto do supercondutor, a gente tem o efeito Meissner, não sei falar o certo, mas ele foi um fenômeno descoberto pelos físicos Meissner e Ott Seinfeld, são alemães, então o nome é bem complicado, e mostra a propriedade em que o supercondutor, quando está sendo resfriado, né, e aí não tem resistência, ele expulsa todo o campo magnético que para fora, né? Então, como tem aqui na imagem, aqui tem um ímã que está gerando um campo magnético e aí o supercondutor expulsa todo ele. Então, não tem fluxo dentro dele de campo magnético, né? Ou seja, não tem permeabilidade nenhuma magnética. É, Ok, agora a gente vai ver aqui tipos de materiais, entre eles o paramagnético, ferromagnético e diamagnético. Os paramagnéticos são. Um instante, voltamos. É, Bom, os materiais paramagnéticos são aqueles que são fracamente atraídos por um campo magnético externo, e isso se dá pelo alinhamento dos dipolos magnéticos com o campo externo, né? Então, por causa desse alinhamento dos dipolos, eles são fracamente atraídos. E nisso a gente pode, o alinhamento dos dipolos, ou seja, dos spins, né? E aí, um exemplo deles são o alumínio, né? Ele é um elemento paramagnético. Agora, os ferros magnéticos são aqueles materiais que possuem uma capacidade natural, ou seja, intrínseca a eles, de serem fortemente atraídos por ímãs. E aí, isso se dá pelo alinhamento dos dipolos magnéticos com o campo externo entre si, né? Ou seja, o alinhamento dos paramagnéticos é um elemento que desfavorece, enquanto os ferromagnéticos é um elemento que favorece, os dois sendo causados pela orientação dos spins, né? E os ferromagnéticos, um exemplo deles é claro, o ferro, né? Daí o nome. Mas é importante apontar que os ferromagnéticos constituem os ímãs permanentes, que mantêm seu próprio campo magnético constante, sem a necessidade de fontes externas de energia. Ou seja, quando tem um material que é composto de ferros, quando tem um objeto que é composto de materiais ferromagnéticos, a gente tem aí um ímã permanente, né? E por fim, os diamagnéticos, que são materiais que, ao ser colocado em campo magnético, é fracamente repelido, ao ser colocado em um campo magnético externo, é fracamente repelido por ele. Um exemplo dele é o chumbo. Isso se deve também ao alinhamento dos dipolos magnéticos de forma contrária ao campo externo, ou seja, é fracamente repelido. E isso é causado pelo movimento orbital dos elétrons, né? É, é isso. Agora, vamos para as simulações com os ímãs. Eu gravei aqui eu fazendo a simulação porque foi bem difícil, e aí eu tive que parar e parar um monte de vezes. E aí eu editei tudo bonitinho para ficar legal de ver. É 1 hora de vídeo, então eu vou colocar no 2x para a gente ver melhor. Já tá no 2x?
A gente vai ver agora a simulação com os ímãs nessas orientações aqui. Ok, vamos lá. Primeiramente, desktop Maxa 3D. Aí, cadê? Tô procurando uma coisa. Ah, sim, Solution Type. Para colocar no cartesiano, pera aí, não é no cartesiano, nas coordenadas cilíndricas em relação ao eixo Z. Aí, ok. E aí a gente começa. A gente começa fazendo um quadradinho, um retângulo, na verdade, né? Pera aí, eu acho que eu vou ter que tirar do 2x, porque tá muito rápido, não tô conseguindo explicar. Rapidinho. Vai em Maxwell 2D, Create 3D Design, coloca o ângulo de girar, que é 15 graus, e aí uma imagem que era só um retângulo, você girou ela 15 graus, né, e aí formou esse objeto 3D em 15 graus, né? Isso aqui é uma angulação de 15. Aí eu tô só mexendo aqui para ver melhor, perceber a magnitude do objeto que a gente fez. E a gente vem em Mirror Duplicate, bota para ele duplicar para o outro lado, né? E a gente vai ter esse objeto aí. A gente vai em Unite e junta e eles viram um objeto só. Agora a gente vai botar Duplicate em Around Axis e a gente vai duplicar ele no eixo Z em 30 graus. 12 vezes. E aí ele vai fazer isso aqui. Ou seja, tem 12 objetos agora, né? Que é o que a gente queria. Aí bota uma região com offset de 50, vai ficar bem grandinho assim. Boto em Hide in Active View para ajudar a nossa visualização. Ah, não tô conseguindo. Acho que vou tentar de novo. Acho que aconteceu alguma coisa. Mas não importa, é só para aumentar a visualização, melhorar a visualização. Isso não vai interferir em nada. A gente vem em Create 2D Design, bota nessa configuração aí. Ok? E a gente vai estar indo por baixo agora do objeto, né? E aí a gente vai selecionar cada um dos objetos que a gente fez, né? Os 12 retângulos. Que não é bem retângulo, mas ok. Assign Material, para a gente colocar o material, né? Que pede na descrição do experimento, que é esse aí, ND FE 30. Ok, depois de ter colocado o material em tudo, eu vou selecionar o balão, eu acho. Isso. Mas primeiro a gente tem que colocar em Selection Mode e Edges, não é Faces, eu coloquei errado. Edges, isso. E aí a gente vai soldar um por um. Não é ainda. Selecionar um por um. Eu tive muita dificuldade de fazer esse experimento. Ok, depois de selecionar tudo, a gente vai em Boundary, em Balloon e OK. Só conferindo se foi mesmo. Aí vai aparecer Balloon 2, ou seja, já tem um, então tá certinho. Agora a gente vai. Acho que eu tô conferindo de novo, porque eu lembro que já deu muito erro com esse balão. Assign boundary, balão 2, tá certo. Agora a gente vai criar uma coordenada para cada retangulinho, como pede aqui, ó. Já fazer isso nas quatro maneiras, então é um processo bem demorado. Você vem aqui, como eu mostrei, bota aqui, ó, aqui, both, e aí você vai do centro até o, o centro do retangulinho, né? Eu vou fazer isso com todos, exatamente como está aqui, nessa direção, cada offset, né? Então é um processo bem repetitivo, é só você fazer isso. Clicar no centro, ir até o centro do retângulo que você quer e pronto. E aí você faz isso com todos. Eu vou só pular aqui, porque é o mesmo movimento, não tem muito mais que acrescentar. Pronto, aí eu botei todos aqui, ó. Todos estão. Agora eu vou colocar a, a orientação que eu fiz, né? Então o primeiro já é o global, porque é o primeiro. Só mostrar aqui. Cadê? Primeiro é esse aqui. Então o global já está alinhado nele. A gente vai precisar colocar, tipo,
A orientação que eu fiz pra cá, nesse, a orientação que eu fiz pra cá, nesse, um por um. É um processo bem repetitivo também, então eu vou mostrar só os primeiros para ter uma noção. Você clica aqui, ó, orientação global, aí clica no próximo, em vez de global, você vai botar relativo ao papapá, que é o que a gente fez, e aí isso um por um, até que todos estejam alinhados com o seu retangulinho, né? Aí eu vou pular esse aqui, porque é bem repetitivo. Opa, pulei demais, pulei demais. Tá, acho que eu tava só verificando. Depois de ter feito, você vai em setup ainda, calma. Só conferindo o balão de novo. Tem aí mesmo. Validate. Ah, sim, tinha dado algum erro. Acho que não tinha. Ah, é, eu não tinha colocado material. Eu tinha colocado antes, mas eu devo ter feito de novo e aí tava só o vácuo, por isso tava andando errado o balão ali. Mas é tanto que eu vou mostrar aqui, ó. Botei o material. Ah, não, acho que foi. Eu não tava no Maxwell. Não, acho que é o material mesmo que tá aqui no vácuo, ó. É isso mesmo. Ai, meu Deus. Caramba. É isso mesmo. Validate, deu tudo certo. Aí eu fui Analyze All. Botei aqui meu nome, AN, Arthur Navarro, 32 final da minha matrícula, e botei um nome qualquer, IMA, tanto faz essa parte. Aí eu já cortei aqui para os vetores, né? Mas só para explicar, a gente vem aqui, ó. Ah, não, primeiro tem que selecionar as faces, né? O X, Y, YZ, papapá, que a gente vai querer. Vai em Field Overlays, e aí depois clica em vetores. Eu não lembro agora qual que é o passo a passo, mas mais na frente vai mostrar que eu vou fazer de novo para ver o campo magnético. Mas aí a gente tem essa configuração aqui de vetores, né, magnéticos. Todos para fora tá zero, né, que é o azul. Aí eu vou tirar para mostrar o campo. Aí, ó, exatamente o mesmo processo. Field, aí vai em B. Aí antes eu tinha ido em E-vector, que tinha aparecido aqui, lembra? Mas aí agora vai ser aí em cima que a gente vai ver o campo magnético. Deu errado porque eu não selecionei a geometria, que é a primeira coisa que você fazer. É a global XY, que é essa eu faço aqui, né? Vai fields, B, magia vector, todos os objetos, done. E a gente vai ter essa configuração aqui, que é sempre ao redor e aqui, e dentro e fora vai ficar nulo, que é o zero, né? O campo magnético que tem em Tesla, tá em micro Tesla. Uhum. São exatamente os polos, né? Então, vai ficar assim mesmo, era isso que a gente estava esperando. Agora a gente vai criar o próximo, então só como é a mesma coisa, a gente só vai, eu só vou copiar o que eu acabei de fazer, aqui, ó, a N32 imã. Eu acabei de copiar e vou colar, colei, cópia, vou abrir ele e aí vou fazer por cima dele agora. Vou mudar o nome, não importa o nome, é só para diferenciar mesmo, pra não ficar cópia, que é meio feio, eu acho. Foi? É, E aí a gente vai fazer o quê? Como agora vai ser outra orientação, a gente vai ter que tirar as orientações que a gente tinha feito antes. Então a gente vê aqui a cor. Eu não selecionei, eu acho ainda. Pronto, foi. Vai aparecer agora coordenadas. A gente vai tirar todas as coordenadas. Aí apareceu esse erro aqui porque não sei quando eu apago a coordenada deu erro lá, mas tá certo. É só apagar as coordenadas que a gente fez. A gente vai fazer de novo exatamente o que a gente tinha feito, só que nessa configuração aqui, ó. Exatamente desse jeito aqui. É, Então é isso. Não tem muito segredo, exatamente como a gente fez antes. Seleciona tudo para colocar o material. Acho que o material vai ser diferente agora. Ah, não, eu vou mudar a transparência para a gente ver a divisãozinha bonitinha. Que antes estava tudo escuro e aí tava meio estranho de ver.
Só pra gente ficar melhorzinho, não importa. É só pra melhorar a visualização mesmo. E aí, todos os eixos que eu tinha criado antes eu vou apagar. É, deu um erro, mas é isso, a gente tem que apagar mesmo pra não ter. Só tem que ter o global. É, e aí, a gente vai criar os próximos. Mesmo jeito, clica aqui, both, e aí você bota a orientação que você quer, né? Em cada retângulo. Eu botei para baixo aqui, porque aqui pede aqui. E aí eu vou fazer assim para cada retângulo. É um processo bem chato, mas é a mesma coisa que mostrei antes, é só muda a orientação agora. E é isso, eu dou uma pulada aqui, mas é exatamente o que eu fiz antes, só que, como eu disse, na orientação diferente, que é o que pede um exercício. Pronto, e agora aqui já eu já tinha atribuído a orientação para cada retângulo, que nem eu mostrei antes, então não precisa voltar, né? Já foi mostrado no vídeo. Perfeito, tá tudo certinho. Ó, eu vou clicar no retângulo aí. Ah, ainda não tá. Tá, só vou mostrar as que eu fiz. Vou em Orientation, boto o relativo ao papapá, e aí pronto, coloquei no retângulo. E aí vou fazer isso com todos os retângulos, né? Botar a orientação, que é o que pede. Mas aí eu já mostrei isso, vou pular aqui pra gente ir mais pra frente no vídeo. Opa, já chegamos aqui no magnitude. Agora ele tem bem diferente, né? O campo magnético é mais forte. É, existe um campo magnético dentro aqui, antes não tinha, era azul, lembra? E é bem intenso dentro, que é uma coisa que não tinha antes. Antes era tipo, só tinha aqui ao redor, né? Aí aqui e aqui por dentro e fora era nulo, agora não. Tem toda essa configuração diferente. E é isso. Só ver aqui. Ah, não sei se dá para reparar. Não, acho que não. Mas ok, é isso aí que a gente estava esperando mesmo. Essa magnitude. É isso aí que a gente vai ter. Vamos apagar para ver os vetores. O processo de velamento eu já mostrei. O vetor é a mesma coisa, field, B, e aí o vetor é o E, se for magnitude é o Emag, né? Eu sempre esqueço, tem que selecionar o plano, né? Que vai ser o XY. Ai. E vai ser desse jeito aí, bem diferente, né? Ok, agora vamos pro terceiro, que é o mesmo processo. Copiar o que a gente fez, colar, e vem copiar, e aí bota Ctrl V para colar, muda o nome, não é assim, né? Fiz errado. Tem que colar, depois você muda o nome. E aí você vai fazer o mesmo processo só que agora para essa configuração aqui, né? Ah, só para mostrar aqui, ó, aqui realmente é para ter acontecido isso, ó. Não tem campo, que é o que a gente encontrou, e aqui tinha um campo, ou seja, agora a gente vai ter isso aqui, ó, esse sentido do campo magnético. Vamos só ver se bateu. Fiz o mesmo processo para criar um novo, né? Tô tentando achar o negócio. Tive bastante dificuldade com esse. Mas é o mesmo processo, gente. Só vou pular aqui porque é exatamente a mesma coisa. Eu vou selecionar os que eu tinha feito, apagar e fazer os novos é, conforme pede. Vou atribuir orientação conforme pede. Seleciona o plano,
Bota mag e vector, todos os objetos, dane. E aí a gente vai ter essa configuração aqui de vetores. É um pouquinho diferente do outro. E agora já vê o campo magnético para a gente perceber como confere. Tem que selecionar a geometria. Opa. Field B, mag B, todos os objetos dele. Pronto. Aqui eu vou ampliar, então vai ficar um pouquinho melhor. Mas é aqui, ó. Já dá pra ver. Essa direção, tá vendo que é desse jeito aqui? O sentido? Ó, o vetor aqui, ó. Tá nessa direção pra cá. E é exatamente esse movimento que a gente vê, ó. Menos aumentando. É, aqui, ó, as setas aqui, ó. Nessa direção, que é o que a gente vê aqui. É, aqui no centro a gente vê esse movimento aqui, que era o que a gente esperava aqui, né? Como vocês podem ver. Então, conseguimos o que a gente estava esperando mesmo. Que eu vou até ampliar para ver onde se encontram os vetores. E agora vamos para o último, que é esse aqui. Eu pulei uma parte do vídeo, mas basicamente a gente vai em Maxwell 3D Design, faz um quadradinho, e aí multiplica esse quadrado com essa ferramenta aqui, né? Duplica ele várias vezes até formar o 5. E aí, tudo bem. Aqui, ó, duplicated body, que é esse aqui, tenho quase certeza. É duplicar ele, e aí você cria a região e coloca os... Ai, meu Deus. O material. Assay material, que a gente tinha feito. É só botar no vídeo, dá pra ver eu fazendo com os outros materiais, né? E é isso. Ah, aqui, ó. Mostrei aqui a ferramenta que eu usei, duplicate along, né? Duplicate body. Botei o material. Botei essas dimensões pro cubo, né? E é isso. Temos aí esses 5 cubos. Cria a região. E ok. A gente vai. Opa, peraí. Ele foi em criar 2D design, né? Você vai em Maxwell 3D. Create 2D design. Bota nessas configurações. E ok. Vai ficar desse jeito aí. A gente vai selecionar todos os quadradinhos. Epa. E vai unir eles, eu acho. Não. Sai material. Tá, lembro que eu tive uma dificuldade com esse também. Vou mudar a cor e a transparência só para melhorar a visualização. E eu vou fazer isso com todos. Ah, sim, eu tava tentando botar as cores ao mesmo tempo. E aí eu não conseguia te fazer com todos. Então vai ser um processo bem chato. É só mudar aqui a cor e a transparência nas propriedades. E aí eu fazer isso com todos. Vou pular porque não importa. E é um processo repetitivo. Então, sabendo fazer um, sabe fazer o resto. É, eu tô mexendo aqui só pra ver como é que fica dos outros lados. Eu tava querendo deixar ele deitado. Tá tendo dificuldade. Não, consegui. Mais ou menos. Essa parte não importa, é só eu melhorando a visualização. Pronto, ó, é isso que eu queria. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o círculo lá, com os retângulos aqui. Então a gente vai atribuir essas orientações. Deixa eu ver aqui. Buff. Coloca pra cá. Vem aqui, coloca pra cima. Assim como pede lá, né? Botei exatamente como tá pedindo aqui. Direita, pra cima, esquerda, pra baixo, direita.
para baixo agora. E por fim, direita. Botei o pan para puxar para cá. Direita. Pronto. Fitial para a gente ver tudo. E agora a gente vai colocar as orientações, né? Mesma coisa no retângulo. Só vem lá em orientações, clica com o botão direito em cada box, cada cubo, né? E bota a orientação devida pro quadrado. Agora a gente tem que botar em Selection Mode Edges pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez no outro, que é selecionar cada edge, né? Cada linhazinha e fazer um balão. É, bota um Setup e Validate, tudo certinho. Analyze All. Aí eu vou colocar a N, meu nome é Arthur Navarro, 32, final da minha matrícula. IBA 4, que foi o quarto que eu fiz, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, foi o quarto que eu fiz. Mas o nome não importa, né? Só pra gente usar aí. Aí vamos selecionar o plano, Field Overlays, Field, B e Vector, todos os objetos. E a gente vai ter essa configuração aí de vetores, né? Só para mostrar. É isso aí. Como vocês podem ver, ó, esse aqui vindo para a direita, a gente vê ele aqui. Esse aqui vindo para cima, a gente vê ele aqui. E como vocês podem ver, ó, esses três se somam, né? Um vai para cima, outro vai para... Esses estão apertando, e aí ele vai fazer esse movimento aqui, que é o que a gente pode observar aqui, né? E aqui é a mesma coisa. Ele está descendo e eles estão puxando para cá, então ele vai fazer assim, que é o que a gente vê aqui, né? Perfeito. Certinho. A gente vai em Field B. Maria. Selecionar o plano, que eu já tinha esquecido de novo. Todos os objetos, pra gente ver agora essa configuração aí, que é a mesma coisa que a gente estava esperando, né? É... Tudo certinho, tudo certinho. Perfeito. É isso aí. Agora vamos começar o próximo experimento, que é... Opa, dei pause. Feito. Cadê? Só deixa aqui pra gente ver. Ué, um instante. Tinha me perdido aqui, mas agora já fazer a simulação aqui, simulação C com a bobina. Então vamos nessa. Voltei um pouco no vídeo. Mas agora a gente vai fazer um projeto totalmente diferente. Então, botei New Project ali. Maxwell 2D. E aí a gente vai fazer um quadrado com essas configurações ali, com aquele tamanho, né, que eu coloquei. Vai usar essa ferramenta aqui, que é mover o objeto, para ele ficar centralizado no centrinho. Você não precisa fazer esse trampo que eu fiz, é só você conseguir fazer de um jeito que ele fica centralizado, mas como eu não fiz direto, eu tive que fazer ele aqui e depois puxar ele para cá para ficar centralizado, né? Mas você poderia fazer direto. É só porque foi o jeito que eu escolhi. Bota nessas configurações aqui o novo quadrado e puxa ele pro centro. Agora a gente vai selecionar os dois e botar um subtract pra gente ficar só com isso aqui, ó. Bota desse jeito e pronto. Agora já fazer outro quadrado. Ó, dessa vez eu já fiz no centro, tá vendo? Você pode fazer. Fazer do jeito que eu tinha pensado no começo. Bota nessas configurações o tamanho. Puxa ele.
E vamos colocar o material. Eu já coloquei o cobre. Mudar o nome. Não importa tanto, só para ficar organizado, né? Esse quadrado interno é aquele quadrado externo. A gente vai colocar ouro de material. Muda o nome. Acho que agora eu já posso colocar um pouquinho. Não, posso não. Tô me embananando. Ok. Agora a gente vai criar uma região. 57. Selecionar as faces. Ou as. Eu esqueci como é que é de português, mas as linhas, né? Para fazer um balão de novo, assim como a gente tinha feito antes, né? Seleciona todas e aí, botão direito, assign boundary, balloon. Perfeito. É, acho que assim, eu tive que voltar pro seleção normal, né, para conseguir selecionar o quadrado. E eu não tô conseguindo colocar a corrente porque tá em magnetostático. Eu demorei um tempão para entender isso. Não sei se no vídeo vai demorar também. Ah, agora foi. Não, ainda tá magnetostático. Não sei. Não sei o que aconteceu. Mas eu consegui. O importante é colocar aquele tanto de corrente. Deixa eu só voltar para mostrar o tanto de corrente que eu coloquei, né? 500 amperes, que é o que o exercício pede. Vou colocar nesse quadro daqui. Agora a gente vai dar um setup. É, 15 ali. Validei, deixa eu ver se tá tudo certo. Tudo certo. Análise, ó. Botei meu nome, Arthur Navar, AN, 32 final da minha matrícula. E um nome qualquer, da eletroímã. Salvar. Espera carregar. Pronto. Eu vou selecionar o plano XY, Field Overlays e todos os objetos. E a gente vai ter essa configuração aí de vetores, né? Porque, só para ficar claro, né? Ele está seguindo a regra da mão direita. Então, o, a corrente está no eixo Z. Como vocês podem ver, o eixo Z está para cá, né? Está saindo do plano. Então, a corrente está para cá. E aí, a, o campo magnético está nesse sentido, né? No sentido anti-horário. Que é exatamente o que a gente vê aqui, né? Girando. Então, tá certinho. É o que a gente esperava. Uhum. Agora vamos ver a magnitude do campo magnético, né? Perfeito. Em volta dele, conforme vai se afastando, vai diminuindo. É isso mesmo. Agora eu vou mudar o material só para a gente ver como funciona diferentes materiais, né? O quadrado do meio vai ser. Não, o quadrado de fora vai ser alumínio agora. E a gente vai ver a magnitude do campo magnético. Não deu certo. Por que não deu certo? Ah, sim, porque tinha que dar Analyze All. Sempre que eu não faço a mudança, tem que dar Analyze All. Tem que selecionar o plano, todos os objetos. E aí, um pouquinho diferente, né? Mas é a mesma lógica. Vou ter que mostrar os vetores. Eu sempre esqueço de selecionar o plano. Ah, eu cliquei no negócio de novo. Não era isso.
Perfeito. Mesma coisa, tá vendo? Nesse sentido que a corrente está subindo, tá saindo do plano. O que vai mudar mesmo é a intensidade, né? É o módulo do campo magnético, por causa das diferentes materiais. Agora vai ser magnésio, vai ser o mesmo sentido, nesse girando, né? O sentido anti-horário, só que a intensidade vai ser diferente. Vem field, mag E vector, mag B vector. Tá melhor. Só pra gente visualizar melhor, agora o máximo tá de 3.000 microtesla, né? Ou seja, 3 militesla a, o campo magnético. Vamos só voltar aqui para ver como é que tava nos outros. 3.000 também. Mas, ó, aqui foi o primeiro. Não, o segundo alumínio. A gente tá desse jeito aqui, ó. E aí, quando a gente olha pra cá, que já é outro material. Ah, silver. A diferença é pouca, mas é porque realmente só o que muda é a intensidade, né? Que aí eu fui mudando de material para material. De silver, que é mercúrio, né? Lead. Lead é o que mesmo? É... Ah, eu que escolho o material. Eu não lembro qual que era o material agora. Não lembro. Mas ok. Mas é o mesmo processo, só fui mudando é, os materiais, né? Agora é ferro. Sempre que muda o material, bota Analyze All para dar certo. Seleciona o plano, os objetos, e aí. Esse aqui já é diferente. Ah, esse aqui já é diferente porque é um material ferromagnético, né? Ou seja, ainda é sentido, mas como vocês podem ver, por causa das interações do cobre com o ferro, fica bem diferente. Os vetores, né? E agora o Magie, tá vendo? Fica concentrado aqui. Perfeito. Isso dá pelo tipo de material que é cada um, né? Aí, deixa eu visualizar melhor. Muito legal. Isso que é interessante desse software, né? Vou botar cobalto agora. Tem que selecionar o plano mesmo, processo. Só mudando o material. E aqui eu vou tirar o vetor, só pra gente ver melhor. Vai estar no mesmo. Vai estar da mesma forma, concentrado aqui, né? Só pesquisar aqui. Cobalto é ferro magnético. Sim, tá vendo? Ó? Exatamente isso. Por ele ser ferro magnético, o ferro e o cobalto, é assim que se comporta o campo magnético dele. Fica concentrado no ímã de fora. Muito legal, muito interessante. Então é isso, né? Cada material, por ter o seu tipo diferente, né? Um ser paramagnético, outro ser ferromagnético, vai se comportar diferente. Agora a gente vai criar outro, que a gente vai agora pro terceiro. Cadê ele? Terceira simulação, que é com o torque, com a bobina, né? Vamos lá. A gente vai criar esse quadrado aí.
simétrico. É para abrir o Maxel 3D. Eu não abri, mas depois eu vou copiar, né? Foi um processo bem chatinho esse, porque eu tive que deixar simétrico, né? Mas cria esse quadrado assim, desse jeito, bonitinho. E um círculo maior por fora, que vai ser a nossa bobina, né? Bota o raio exterior, o raio interno, e faz a nossa bobinazinha. É, deixei naqueles raios, mudei o nome para bobina, toroide, né? E eu botei cobre como material. A caixa botei imã como nome, né? E o material NDFE 30. Que eu esqueci qual que é o nome dele agora, mas tem um nome bonitinho. Agora a gente vai rodar a caixa, ou seja, vai botar em rotation no around axis, né? Que é isso aqui. Tá no eixo X e vai botar -90 graus. Ah, não, 20. Tava confundindo com outro exercício. 20 graus. Perfeito, ele vai ficar desse jeitinho. Se quiser ver na orientação de frente, é frente. Botei errado. Puxa aqui. Right. Ah, não. Tanto faz, né? Porque é um círculo, vai ficar desse jeito aqui. Perfeito. É... Ah, agora eu lembrei. Tinha um momento que vai dar errado quando eu cortar aqui. Vai ser por causa disso, porque eu não coloquei o Maxo 3D. Mas ok. Vem Edit, Surface, Section, XY. Ok. Que eu vou fazer esse corte aqui que a gente vai querer, né? Pronto. Que é onde vai passar a corrente. Vem aqui, Edit, Booleano, Split, para a gente dividir esses dois círculos, né? Pronto, agora isso é um corpo, isso é outro. E a gente vem e apaga isso aqui, porque a gente só quer um, que é onde vai passar a corrente. A gente vai colocar a corrente. Aqui, ó, já mudei, que deu um problema enorme isso, porque eu não tava vendo que não tava no Maxwell 3D, e eu tava tentando colocar uma corrente e não ia, e aí eu coloquei o Maxwell 3D e selecionei aqui, botão direito, Assign Citation, Current e coloquei a corrente. Que ele pede de 200 amperes. Mudaria de miliampere para ampere e ok. Pronto, temos a nossa corrente na nossa bobina. Aí eu vou selecionar o quadradinho, parâmetros, torque, botei force, não é? É torque, que a gente vai analisar, né? É... Não, não é force, cara. Errei de novo. Torque, isso. Tudo certinho, colocando essas configurações e pronto. Coloca a nossa região. Botei de 50 para ficar. Mas é só. O importante é cobrir o, o, todos os objetos, né? Ok, botei 15, eu sempre coloco 15 no setup. Validei tudo certinho e analyze all. Boto meu nome, Arthur Navarro, a N, né, como pede no experimento, 32 final da minha matrícula, Torque Mag. Espero carregar. Eu acho que, não lembro se dá certo, teve algum experimento que, por ser do modo estudantil, o meu não deu certo e o meu computador não aguentou também. Eu acho que vai ser esse, talvez. É, demorou muito para carregar. Mas tudo que eu fiz até agora tá certo. Se der errado é porque realmente meu computador não aguentou, ou porque por causa do modo, né? Que o meu é estudante, como tá mostrando aqui em cima. Result, Solution Data. A gente tem. Ah, não, deu certo, deu certo. A gente tem isso aqui de campo magnético, né? Tá em Tesla. Não, não, minto. É o torque, Newton metro. -1,5 Newton metro. É, é isso. É isso que o experimento pede. E acabou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo.